Boa noite, mais uma vez. Estamos aqui para dar aquela revisada no assunto, não é isso? Olha só, lembrando que a revisão ela não substitui a aula, tá ok? Muito menos não substitui você sentar e dar uma estudada, procurar lá no Gaito mesmo, e se aprofundar mais no assunto, tá ok? Aqui serve mais para dar aquela revisada, de fato, aquela relembrada no que a gente já viu na aula, tá? Só para complementar o estudo, tá ok? Só para somar aí para a formação de vocês. Porém, não tome isso como algo que substitua. Então, lembre-se de continuar estudando ali, tirando dúvidas, lendo o livro mesmo e procurando no material, né? Tudo que a gente vê aqui pelas aulas, tá ok? Então, bora lá. Como eu já havia falado, agora a gente vai dar continuidade a sistema digestivo, tá? A gente viu naquela primeira aula lá a visão geral do trato gastrointestinal e somente motilidade, né? Movimentação nesse trato. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre secreção, absorção e digestão, tá ok? Uma revisada aí dessas três últimas aulas, tá? Continuando aqui, falando mais precisamente da secreção, tá? Alguns dados aí conceituais para a gente entender, coisa que já foi falado, né? Só revisando. Por exemplo, que por dia cerca de 9 litros de líquido passam através desse trato, tá ok? Sendo que desses 9, somente 2 são ingeridos, né, entram pela boca no caso, e esses 7 são secretados durante todo o trato, tá? Sendo que metade deles são daqueles órgãos acessórios que a gente já conversou, as glândulas, o pâncreas e o fígado, né? Cada um com sua especificidade ali. E os outros, a outra metade, né, 3,5, são secretados pelas próprias células epiteliais do trato gastrointestinal como um todo, tá ok? Só para a gente entender que todo esse trato aí está realizando secreção, que ela vai vai ter substâncias sendo secretadas e substâncias sendo absorvidas, tá ok? A gente vai entender um pouco melhor sobre esse processo, tá? Eu coloquei de jeito mais tentei esquematizar aqui, acompanhando a ordem do trato gastrointestinal mesmo, tá? Então a gente tem como primeira substância sendo secretada aí é a saliva, né? Que assim como as demais substâncias ali no trato gastrointestinal é uma secreção exócrina, tá ok? Já conversamos sobre isso também. O que é secretado no trato gastrointestinal é substância exócrina, tá? É um líquido secretado pelas glândulas salivares, né? Fazem parte dos órgãos acessórios ali. Basicamente componentes aí, água, íons e tudo mais. E já inicia com pH levemente ácido, né? Lembrando que a digestão química ela já se inicia na boca, tá? Até porque essa saliva ela contém a amilase salivar, tá ok? Que já consegue fazer a digestão, já fazer a quebra em glicose, por exemplo, tá? Além de conter a mucina também, componente da mucosa, né, do muco, que já serve para lubrificar, né, dar uma lubrificação nesse bolo alimentar que já vai estar sendo já estar adentrando, na verdade, né, no trato gastrointestinal, ali indo para o esôfago. Então serve para lubrificar, né, e começar a diluir esse alimento, facilitar a mastigação, que é a digestão mecânica, né, quando a gente fala de mastigação, tá ok? Além de, por conter mucina também, proteger contra algumas bactérias, né, e umedecer a boca, tá? Lembrando que essa secreção da saliva aí, ela tem origem do sistema nervoso autônomo, tá? Lembra lá o que já foi conversado, inclusive. Na verdade, toda a secreção do trato gastrointestinal, ele é a partir do sistema nervoso autônomo, de via do parasimpático. Lembra lá, através dos neurotransmissores, né, no pós-ganglionar, no caso do parasimpático, a acetilcolina. Lembra, quando eu falo de parasimpático, eu estou falando de acetilcolina, né? E sempre que eu falar de parasimpático, eu estou falando de estímulo para o trato gastrointestinal, para o sistema digestivo como um todo, tá? Tanto secreção de saliva, quanto do próprio
das próprias enzimas e secreções que são secretadas ali no trato gastrointestinal como um todo. Lembra que parasimpático acelera, né, toda essa função do trato gastrointestinal, e o simpático ele paralisa, ele reduz, né, ele diminui a velocidade, vamos dizer assim. Coisa que a gente já conversou algumas vezes, tá? Continuando aí, olha só. Falando um pouco ainda sobre a amilase, né? Já iniciei falando agora, mas só complementando aí. É uma enzima que quebra longas cadeias de glicose, cadeias menores de glicose e do disacarídeo, né? Maltose. Ou seja, já inicia fazendo essa quebra aí, né? Como eu havia falado, né? Já inicia aí essa digestão química, né? Por conta da amilase. Que, como eu falei, né, quebra longas cadeias de glicose, cadeias menores e tudo mais. Começa a fazer essa quebra a partir daí mesmo. Tá ok? Quanto no que tange a secreção gástrica, principal e primeira classificação que a gente vai ver aí para entender a secreção gástrica, ou seja, a secreção que acontece no interior do estômago. Tá ok? Das principais classificações aí dessas células. Temos as glândulas gástricas, tá ok? E as glândulas pilóricas, tá? É importante entender a função de cada uma, tá ok? As glândulas gástricas também são chamadas de oxínticas, tá ok? E ainda são mais especializadas, vamos dizer assim, dentre as glândulas gástricas, a gente tem as glândulas a glândula parietal, por exemplo. Só que lembra, quando a gente fala de glândula gástrica, a gente está meio que unificando todas elas, está falando de todas em uma só, tá ok? Ou seja, somente essa classificação, as gástricas aqui e as pilóricas, tá? Diferença entre elas: as gástricas são da região do corpo e do fundo do estômago, tá? As pilóricas, ela fica na região antropilórica ali, ou seja, mais na parte mais inferior, tá? Próximo do ósseo piloro, tá ok? Então, para entender aqui, ó, e analisar essa diferença de função, tá ok? Assim, como eu já havia falado, né? A liberação de acetilcolina pelas fibras parasimpáticas, né? Que é o que estimula a secreção do trato gastrointestinal como um todo. Ou seja, como eu falei agora há pouco, né? A liberação de acetilcolina. Quando a gente fala de acetilcolina, a gente está falando de parasimpático. Lembra, isso aí não pode esquecer. Quem estimula o exercício da função do trato gastrointestinal, o sistema digestivo mesmo, é o parasimpático, ou seja, é trabalhar com acetilcolina. O simpático, que trabalha com noradrenalina, ele já faz o contrário, já vai paralisar, vai reduzir tudo isso aí, tá ok? Enfim, continuando aqui, tá? Isso é uma coisa que já foi bem batida e realmente não pode esquecer, que gera algumas dúvidas aí, tá? Mas continuando. No que tange às glândulas gástricas em específico, olha só, isso é importante a gente lembrar. Elas secretam o ácido clorídrico, tá? Especificamente pelas glândulas parietais, tá ok? Mas bora unificar falando só de glândula gástrica, beleza? Secreta o ácido clorídrico, né, o HCl, vai secretar o hidrogênio e o cloreto ali para formar o ácido, tá ok? No interior do estômago. O pepsinogênio também é secretado pelas glândulas gástricas. Lembra lá também a função. O pepsinogênio vai entrar em contato com o ácido clorídrico, tá ok? Né? Vai entrar em contato com esse ácido clorídrico, tá ok? Ele vai, quando entra em contato com esse ácido clorídrico, ele vai clivar a pepsina, tá? A partir daí vai virar uma enzima proteolítica, tá? Aquele processo que a gente já conversou. Ou seja, para esse pepsinogênio entrar em ação, para ele ser ativo, ele precisa entrar em contato com o ácido clorídrico, que já é secretado pelas próprias glândulas gástricas, tá ok? Além de ácido clorídrico, pepsinogênio também é secretado por essas glândulas o fator intrínseco, tá? Lembra lá que fator intrínseco ele é importante para a absorção da vitamina B12, tá ok? E sem a vitamina B12 a gente não tem a maturação das hemácias, e se não tem maturação das hemácias, lembra lá, como resultante a gente tem a anemia perniciosa, tá ok?
é importante lembrar a função de ácido clorídrico, piscinogênio, fator intrínseco e muco, né? O muco basicamente vai atuar na função de defesa ali, né? Ele vai revestir essa parede do estômago, tá ok? Lembrando que a gente está trabalhando com ácido clorídrico, que é extremamente corrosivo ali no pH extremamente baixo. Então, o muco ele vai justamente defender o estômago, né? Vai agir como uma blindagem ali desse ácido clorídrico que está ali para digerir somente o alimento, né? O muco ele vai proteger esse estômago, tá ok? Basicamente função de defesa, tá? Essas células localizadas na superfície interna do corpo e do fundo do estômago, tá ok? E além das glândulas gástricas, a gente tem as glândulas pilóricas, né? Que como a gente falou agora há pouco, secretam muco também para proteger a mucosa pilórica do ácido gástrico e também secretam a gastrina. Olha só, função da gastrina. A gastrina vai estimular todas aquelas glândulas que a gente falou agora há pouco. Ou seja, a gastrina, que é secretada pela glândula pilórica, vai estimular as glândulas gástricas para secretar o ácido clorídrico, piscinogênio, tá ok? E é localizada na porção antral do estômago, ou seja, na porção do antro pilórico do estômago. Só ilustrando aqui, ó, aqui fica bacana de mostrar, tá ok? Olha só, presta atenção aqui. A região do fundo do estômago, tá? A região do corpo do estômago e a região antropilórica. É fácil de lembrar porque é só lembrar isso aqui, ó. O nome desse esfíncter aqui, mais inferior, é piloro, tá ok? Então a região que antecede é a região antropilórica. Beleza, aqui o esfíncter superior, que a gente chama de cárdia, tá? Então, lembra das glândulas, temos as glândulas gástricas, tá ok? E as glândulas pilóricas, que vão ficar onde? Na região antral, né? Aqui na região antropilórica. Defeitos técnicos aqui, acontece, tá? Ao vivo é assim mesmo. Continuando. Beleza, até me perdi, mas continuando aqui. Sim. No que tange às secreções das glândulas lá, olha só. Lembra que aqui nessa parte superior vai ser secretado quem? O ácido clorídrico, o pepsinogênio, o fator intrínseco, tá ok? E aqui nessa região antral, aqui vai ser secretado quem? Principalmente o muco e a gastrina. E olha só como é que acontece. Lembra que o que estimula a secreção dessa gastrina nessa região? A presença de proteína, ou seja, presença de alimento. Caiu uma carne aqui, por exemplo. A presença dessa proteína vai estimular a secretar a gastrina. Beleza, a gastrina secretada aqui, ela vai agir aonde? No corpo e no fundo do estômago para secretar quem? O ácido clorídrico, né? E o piscinogênio, também o fator intrínseco, tá ok? Ou seja, aqui que vai ser secretado a gastrina que vai estimular todo o resto, tá? Lembrando que isso não é imediato. O alimento ele pode ficar até 1 hora aqui nessa região do fundo antes de entrar em contato com o ácido, não chegar nessa região. Enquanto o alimento estiver nessa região aqui do fundo do estômago, ele vai estar sendo digerido, né, mais lentamente somente pela amilase, que já foi secretada desde o início do trato lá em cima, tá ok? Ou seja, o alimento chegou, como é que acontece? O alimento chegou aqui, vai estimular quem? A gastrina, para secretar o ácido clorídrico, o fator intrínseco, piscinogênio. E aqui também vai ser secretado o muco, que é para revestir toda essa parede, para proteger esse estômago justamente desse ácido clorídrico. Olha como é tudo esquematizado aí, né? Justamente para favorecer essa digestão, né? Todo esse processo de digestão. Tá? Lembrando que a maior parte dessa digestão vai acontecer justamente no estômago, tá? Lembra que digestão é quebra, né? Então a maior parte vai acontecer no estômago, porque o estômago é quem trabalha com ácido clorídrico, né? Que é a principal substância ali que vai fazer essa quebra química do alimento. Beleza, mas lembrando que a gente está falando de quebra química e de quebra mecânica também. Então a gente vai lembrar daquelas duas movimentações, né? Da propulsão e da retropropulsão, né? Que já foi falado também, só para relembrar, porque aqui que acontece também. Olha só. Na propulsão, a gente está falando de movimentação, ou seja, de movimento peristáltico mesmo, né, dos dois.
O que vai diferenciar então de propulsão e retropropulsão? Imagina que o alimento está aqui, ó. Beleza? Está sendo digerido. Propulsão é quando a própria movimentação do estômago, né, o peristaltismo ali, a peristalse, vai empurrar o alimento para a região antropilórica, para o piloro, tá? Vai forçar a saída. Mas chegou aqui, epa, esse alimento ainda não está bem digerido. As moléculas ainda estão grandes ali, não dá para passar, para ser absorvido no intestino delgado. O que o alimento vai fazer? Ele vai retornar. Esse movimento de descida a gente chama de propulsão, tá ok? Esse movimento aqui de retorno a gente chama de retropropulsão, tá? Propulsão, retropropulsão. Nada mais que isso, bem simples aí, bem didático também. Nessa imagem dá pra gente entender bacana, né? Quando a gente fala de fundo, corpo, região antropilórica, né? Fala do piloro, então fica bem esquematizado para entender, tá? Ainda uma outra classificação que é importante, que pode confundir aí, é de como as enzimas são classificadas, né, em endopeptidases e exopeptidase, tá? Única diferença aí, principal diferença dessas duas, tá, dessa classificação dessas enzimas, é que a exopeptidase, tá, ela vai fazer essa quebra a partir da extremidade dessa cadeia de peptídeo, tá ok? E a endopeptidases, ela vai fazer essa quebra a partir das partes mais internas dessa cadeia de peptídeo, tá? Que já foi falado, a exopeptidase ela vai começar das extremidades e a endo vai começar da parte mais interna, a única diferença entre as duas aí, tá? Aqui só para esquematizar e resumir a função, né, de cada estrutura, de como é que elas agem. Como já foi falado, a célula da mucosa superfície, que secreta o muco, como eu já falei, que forma a barreira protetora, né, impede a digestão da parede do estômago, não é isso? Como já foi falado, que é a parte de proteção por conta do próprio ácido, tá ok? As células parietais, como eu falei lá, que são células gástricas, que secretam ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico principalmente tem a função de digestão, mas lembra lá que também realiza a esterilização desse alimento, né? Mata o micro-organismo dos alimentos, tá ok? Faz principalmente função de digestão mesmo. As células principais gástricas, né? Que são células gástricas, que estão unificadas aí com parietais, que secreta o pepsinogênio, lipase gástrica, tá ok? Para aquele processo lá, tudo mais que a gente falou agora há pouco. As células ali que secretam a gastrina, né? Já estamos falando de glândulas pilóricas, né? Que a gastrina faz o quê? Todo aquele estímulo das células parietais, esse estímulo do ácido clorídrico, pepsinogênio, enfim, toda aquela situação que já foi falado, tá? Os movimentos peristálticos, né? Que no caso agem lá através da propulsão e retropropulsão, que vai fazer o que? A movimentação, né, desse material alimentar, que ajuda na digestão mecânica, tá? E outra estrutura, o ósseo pilórico, ou seja, a última estrutura ali, o ósseo mesmo, a passagem, né, que vai só controlar a passagem desse material para o intestino delgado, mais precisamente pro duodeno, né, que é a primeira porção das três aí do intestino delgado, tá ok? Beleza. Essa secreção gástrica, ela acontece em fases, tá? E isso é importante lembrar, não é tudo de uma vez. Assim, 30% dessa secreção, tudo isso, ela é cefálica. Como assim? Ela acontece no primeiro momento desse estímulo, através da visão, do odor, da lembrança, ou seja, você sentir o cheiro, você vê aquela comida que você gosta, enfim, você está com fome e vê aquela comida que você tem desejo, que você se alimenta e tudo mais, e já inicia, né, essa secreção gástrica a partir dali. O corpo já começa a se preparar, até por conta da lubrificação mesmo, lembra lá que a saliva ela se inicia também através desse estímulo, que a gente chama de água na boca, né? Ele está começando a secreção através desse estímulo visual, do cheiro, enfim. A segunda fase, que é a fase gástrica, ou seja, a maior quantidade, tudo isso acontece a partir do momento que o alimento entra no estômago, né? Entrou, aí vai iniciar a maior parte, 60% de toda essa secreção, tá ok? E a presença do alimento na porção superior do intestino delgado, né, inicia a secreção intestinal, né, que é a menor parte ali, 10%, tá ok? Mas que vai complementar, auxiliando aí
digestão ainda, tá ok? Continuando aqui, agora falando um pouco do pâncreas. Lembrando como a gente está seguindo esse caminho esquemático, né? Passou do estômago, agora estamos falando de pâncreas, né? Vamos falar agora de intestino delgado, tá ok? Temos aí a visão do pâncreas, tá? Pâncreas que vai se ligar ao intestino delgado, né? Mais precisamente no duodeno, pelo ducto pancreático e ducto acessório também, tá? Temos aqui do lado na imagem a vesícula biliar também, ó, que vai se ligar nesse intestino delgado através do ducto colédoco, tá? Mas daqui a pouco a gente fala mais especificamente dela. Bora falar agora mais do pâncreas, tá ok? Aqui tem que lembrar lá as partes funcionais desse pâncreas, né? Lembra que 99% dele consta de glândulas exócrinas, tá ok? Que são os ácidos pancreáticos, bem aqui, ó, ácidos pancreáticos, tá? A maior parte, que vai fazer secreção de quem? Do suco pancreático, né? Para ir lá para o intestino delgado. E cerca de 1%, né? É composto pelas ilhotas pancreáticas, né? Que vai secretar os hormônios, ou seja, essa é a porção endócrina do pâncreas. Lembra que o pâncreas é glândula, né? É uma glândula mista, né? Tanto endócrina quanto exócrina, tá ok? E 1% consta da porção endócrina do pâncreas, 99% da porção exócrina, tá? Lembrando que também as células do ducto, elas também são secretantes e vão secretar a substância que vai neutralizar, acabei passando, vai neutralizar a ação do ácido clorídrico, né? Que é a secreção do bicarbonato, tá ok? Que vai agir justamente para neutralizar. Lembra lá que esse material alimentar está vindo do estômago, que foi secretado o ácido clorídrico, HCl, e está chegando extremamente ácido no intestino delgado. Né? E lembra que quem tem proteção para esse ácido é o estômago, o intestino delgado não tem, da mesma maneira. Então precisa de uma substância para neutralizar a acidez desse material, tá ok? Aí entra a importância desse bicarbonato, né, que é secretado pelo pâncreas aí, que vai ser neutralizado esse material para poder prosseguir com a digestão e absorção dessa porção, tá ok? Lembra lá que as células, só retornando aqui, as células do ducto, né, que secreta esse bicarbonato, tá? Para fazer essa neutralização desse ácido. Porém, os ácidos, né, eles secretam o suco pancreático como um todo, que não é composto somente do bicarbonato. Aqui, para a gente entender um pouco melhor, só para ilustrar, algumas enzimas que são secretadas pelo suco, que compõem, na verdade, o suco pancreático, né, a amilase pancreática, a tripsina, a quimiotripsina, que vai digerir proteínas ali, a lipase pancreática, tá ok? Ou seja, tudo isso compõe o suco pancreático, que vai complementar nessa digestão, tá? É importante lembrar também que as enzimas que digerem essas proteínas são produzidas em forma inativa e só depois do estímulo que acontece a ativação, tá? Isso permite armazenar essas enzimas por mais tempo no organismo sem que elas degradem as próprias células que estão armazenando, né? Ou seja, são armazenadas de forma inativa e a partir de estímulos elas são ativas para poder fazer essa quebra aí, tá? Para não danificar no próprio organismo. Olha como a natureza é muito sábia, tá? Falando agora de fígado, tá? Que é composto ali, assim como o pâncreas tem as suas unidades funcionais, o fígado também tem, tá? Aqui a gente divide entre hepatócitos, os canalículos biliares e os sinusoides, sinusoides hepatócitos, tá? A unidade funcional, quem de fato vai produzir a bile ali e tudo mais, são os hepatócitos, né? As principais células ali que vai produzir a bile para ser armazenada na vesícula biliar, tá ok? Os canalículos biliares, o nome mesmo já diz, são ductos, né, que vai conduzir e coletar essa bile, tá ok? E esses sinusoides são os capilares sanguíneos que recebem sangue oxigenado, sangue rico em nutrientes, tá? Ou seja, unidade funcional, quem vai produzir, quem vai secretar, são os hepatócitos, tá ok? Os canalículos eles vão só
conduzir. São canalículos, né? São ductos pequenos ali que vai só fazer essa condução desse material produzido pelos hepatócitos, tá ok? Lembra que além da produção da bile para o sistema digestivo, o fígado também exerce outras funções, tá? Coloquei aqui só para ilustrar, a gente não precisa falar todas, tá? Ele atua no metabolismo de carboidratos, metabolismo de lipídios também, tá? E metabolismo de proteínas, tá ok? Mas principalmente quando a gente fala de sistema digestivo, é falar da produção da bile, né? Que é realizada por esse fígado, tá ok? Lembra que a bile ela é produzida pelo fígado, né? Pelos hepatócitos e é armazenado na vesícula biliar, tá ok? A vesícula biliar não produz nada, só armazena, tá ok? Vai ser produzido lá, vai ficar sendo armazenado na vesícula biliar. Quando há presença de gordura, a gente lembra daquele hormônio lá, da colestecinina, quase não sai. Colestecinina, que quando há presença de gordura, né, estimula a contração dessa vesícula biliar para liberar a bile no intestino delgado, lá no duodeno, porque a bile tem a função de emulsionar, de emulsificar, de quebrar, né, de solubilizar a gordura para facilitar a digestão, tá ok? Tanto é que quem tem um déficit aí, no caso, quem já retirou essa vesícula, por exemplo, já vai ter problema em fazer essa quebra da gordura, vai ter problema em fazer essa digestão da gordura, né? Por conta de não ter mais toda essa quantidade de bile sendo aproveitado no intestino delgado, agindo lá no intestino delgado, né? Aqui só para a gente entender como funciona, né? O canal hepático comum aqui vai passar através do canal cístico para ser armazenado na vesícula biliar, tá ok? Quando há o estímulo, o hormônio da colestecinina, que contrai essa vesícula biliar aqui, ó, e secreta a bile, né, através do ducto colédoco, como eu falei agora há pouco, olha o ducto pancreático aqui do lado, ó. Pois é, ducto colédoco, aqui para o intestino delgado, aqui para o duodeno, tá? Tudo isso sendo secretado aqui para facilitar a digestão, para emulsionar essa gordura presente, tá ok? Falando agora também de intestino delgado, intestino grosso, né? Lembrando que a gente está seguindo essa ordem aí, tá ok? Aonde a absorção, que acontece principalmente nesse intestino delgado, ela vai acontecer através de difusão simples, difusão facilitada, osmose, né, e transporte ativo. Ok? Tudo isso a gente já até comentou em outras aulas também, tá? Né? Aqui ainda, como a gente já conversou, a maior parte dessa absorção ela vai acontecer no intestino delgado, tá ok? E a menor parte, né, acontece no intestino grosso, tá? A água, por exemplo, ela é absorvida através da osmose, né? Isso também a gente já falou. Tentando não me alongar muito aqui para de fato ser uma revisão, né? Um resumo para não ficar para ficar mais proveitoso no caso para vocês, tá? Continuando aqui, ainda falando de intestino delgado, intestino grosso, olha só como eu havia falado, né? O intestino delgado absorve cerca de 8 litros de água ali, né? O restante é absorvido no intestino grosso, tá ok? Ou seja, a parte da absorção ela acontece no intestino delgado, né? Uma pequena parte restante é excretada no material resultante, né? Nas fezes ali, mais posteriormente. Outras coisas que a gente precisa lembra lá da peristalse em massa que acontece no intestino grosso aqui, ó, mais precisamente nessa porção transversa, né? Que é a peristalse mais vai acontecer com uma força maior, tá ok? Que vai levar esse bolo fecal já até a região do reto, tá ok? É da peristalse em massa, né? Lembrando também que a digestão, essa quebra que vai acontecer no intestino grosso aqui, ó, ela vai ser realizada pelas bactérias, né? A gente sabe que essa flora bacteriana, a flora intestinal, ela vai contribuir para essa digestão, tá ok? E nessa região vai ser realizada principalmente por elas, tá? Ou seja, a digestão química, né, no intestino grosso é realizada através dessas bactérias, elas que vão atuar aí.
a digestão mecânica, né? Não esquecendo de falar isso para vocês, no intestino delgado, acontece através daqueles padrões de contrações que a gente já falou. Lembra lá que existem 3 padrões de contração, a gente viu isso em motilidade. A peristalse, né? O complexo motor migratório ou o complexo mioelétrico migratório, que é a mesma coisa, tá? E as contrações segmentares, tá ok? A contração, a peristalse, no caso, ela é basicamente movimentação, né? Vai contrair atrás de um bolo alimentar, do bolo fecal, só para movimentar, tá ok? E a digestão mecânica, ela também acontece no intestino delgado, não acontece somente através da mastigação, ela acontece também no intestino delgado, através das contrações segmentares, tá ok? E através do complexo motor migratório ou complexo mioelétrico migratório, que é a mesma coisa, através desses 2 padrões de contração, tá? Lembra lá, as contrações segmentares, elas vão estar acontecendo simultaneamente em segmentos, né? Vai estar contraindo o intestino, que são contrações que não servem para movimentar, né? Para locomover esse bolo, só para misturar, vamos dizer assim. Tem enzimas que estão fazendo digestão química e vai ter essas contrações, ou seja, o intestino delgado aqui, ó, ele vai estar contraindo, tipo, contrai aqui e ao mesmo tempo aqui, só para ir amassando, vamos dizer assim, misturando esse material, que é a digestão mecânica. Quem é que realiza a digestão mecânica, então? As contrações segmentares e a contração do complexo mioelétrico migratório ou complexo motor migratório, tá ok? No mais, não me estendendo muito para ficar um resumo de fato, tá? Espero ter sido útil e ter auxiliado na revisão do assunto. Lembrar de revisar a aula, de ler o material novamente, qualquer dúvida tirar em sala de aula e tudo mais. Isso aqui é só para complementar e não substitui a aula, tá? Só lembrando, tá ok? Então é isso, boa noite, espero estar somando aí, tá? E até o próximo vídeo, galera. Valeu!